Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão se reuniu em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comecemos, irmãos e irmãs, a homilia deste dia em que celebramos a memória de Santa Teresa d'Ávila, pensando nessas palavras de São Paulo aos Gálatas, quando lembra duas figuras, Abraão, Sara, apesar de não estar mencionado aqui, e Agar, que era a escrava que foi escolhida, teve um filho com Abraão. Aqui é que entra a dificuldade que São Paulo quis ressaltar e nós podemos pensar sobre nós mesmos no dia de hoje. Onde está a dificuldade na escolha de Agar, no fato dela ter sido escolhida? Por que Abraão e Sara escolheram essa concubina lá para ter filho com Abraão? A dificuldade estava na confiança em Deus, na confiança na promessa. Havia uma promessa, tanto para Abraão quanto para Sara, mas porque eles já estavam em idade avançada, Sara na esterilidade, então eles desconfiaram da promessa e, desconfiando da promessa, acabaram por fazer mal para uma outra pessoa, envolveram uma outra pessoa que funcionou ali, foi instrumentalizada, e veio um filho pelos meios normais. E São Paulo quer ressaltar a nossa confiança e que nós devemos esperar nos meios sobrenaturais também, nos meios da graça. Devemos confiar nas promessas de Deus a nosso respeito, devemos confiar em Deus, que nos conduz e nos direciona. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Eu confio em Deus? Vamos melhorar a pergunta. Eu confio nas promessas de Deus? Ou eu fico dando o meu jeito para resolver as coisas? Eu movo ali do meu jeito? Eu escolho um Deus à minha imagem e semelhança, ou seja, eu moldo Deus da forma que eu quero que Ele seja. Eu quero um Deus que faça tudo para mim. Eu quero um Deus que eu possa instrumentalizá-lo. Então, eu vou para a capela, eu rezo, mas Deus precisa fazer do meu jeito. E é o contrário. Nós é quem precisamos fazer e viver do jeito de Deus. Nós é quem precisamos confiar em Deus. Eu confio nas promessas de Deus, eu confio na presença de Deus, eu confio que Ele é o único, é a única presença capaz de fazer com que tudo seja diferente, com que as coisas mudem, sejam renovadas. Claro que após este episódio, Sara, posteriormente, vai ter o filho da promessa, vai nascer Isaque. Mas foi gerado um problema, foi gerado uma dificuldade pela falta de confiança. O Senhor nos ensine, com essa primeira leitura, nessa segunda-feira, memória de Santa Teresa d'Ávila, a superarmos
toda desconfiança na graça de Deus, toda desconfiança na ação da graça em nossa vida, toda desconfiança de que a graça pode nos transformar, pode transformar a situação na qual eu me encontro agora, pode transformar a forma como eu estou. Mas, para além dessa primeira leitura, perceberam que tem mulheres na primeira leitura, Agar, Sara. Daqui a pouco no Evangelho você vai perceber a presença também de uma mulher, essa rainha do sul, a rainha de Sabá. Vamos ver as atitudes dela. Então nós vemos a presença forte e virtuosa das mulheres na história da salvação, seja no mundo bíblico ou em santas, como a que nós estamos celebrando hoje, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Mulheres que se decidiram a escutar, tiveram a firme decisão de confiar de verdade. Apesar da dificuldade, Sara posteriormente deu passos na confiança. Agar foi dispersada, mas olha as mulheres aqui. E o que nós podemos aprender delas? A virtude, a capacidade de escuta. Mas já que estamos falando delas, vamos falar de uma específica, que é Santa Teresa d'Ávila. O que movia Santa Teresa d'Ávila? O que ela escreve no Caminho da Perfeição é aquela determinação, uma palavra mais ou menos assim, que poderíamos dizer, isso movia. O que é isso? O que levava Santa Teresa d'Ávila a viver a partir disso? Determinar o quê? Determinada determinação? Como assim? Isso levava ela a dedicar-se integralmente, totalmente a uma opção fundamental. Qual é a opção fundamental de nossa vida? A opção fundamental de nossa vida deve ser o seguimento de Jesus, seguir a Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa opção fundamental. A pessoa que não teve uma experiência de Deus ainda, que está perdida, que está ali no pecado, hoje a opção fundamental dela parece ter como projeto de vida o pecado. A pessoa que faz a experiência de um encontro com Deus, uma experiência de conversão, a opção fundamental, aqui com letra maiúscula, a opção fundamental é Jesus Cristo. E tudo o que acontece na vida dessa pessoa que se decidiu, que fez a opção de se entregar, determinou-se a ser de Deus, a ser de Jesus, a viver nesta opção, o que acontece de pecado, às vezes que você depois vai procurar a confissão, o que acontece é queda, não é a sua opção fundamental. Eu acho que a opção fundamental de nenhum de vocês que estão presentes aqui nesse santuário é o pecado. A minha opção fundamental não é o pecado, não é viver no pecado, não é continuar no pecado. A sua opção fundamental também não deve ser continuar no pecado. A sua opção fundamental é Jesus Cristo. E isso nós podemos aprender da santa que celebramos hoje. Determinação. Essa atitude decisiva e total de entrega a Deus. Assim nós devemos viver, copiar dessa mulher forte, virtuosa, santa, orante, viver os caminhos da oração. Quem reza permanece com Deus. Quem reza fica na presença de Deus e Deus permanece com ele também. Então, nós temos uma palavra-chave: determinar-se. Determinada, determinação, tá. Então, eu posso me determinar. Para quê? Determinar-se para quê na sua vida? Que situação? Determinar-se em quê? No quê? Primeira coisa, falamos de conversão. Se a opção fundamental da nossa vida precisa ser Jesus Cristo, primeira determinação, buscar uma vida de conversão. Buscar mudar nossas atitudes, aquilo que não constrói, aquilo que não é segundo a vontade de Deus. Primeira determinação de nossa vida nessa palavra-chave. No que você precisa se determinar no dia de hoje? O que você precisa se determinar amanhã? O que você precisa se determinar essa semana? O que você precisa se determinar em sua vida toda? Primeira coisa, caminho de conversão, entrega total a Deus.
Mas para ter um caminho de entrega total a Deus, você precisa fazer um caminho de oração. Determinar-se na oração. Ter vida de oração. Procurar Deus, procurar a Eucaristia, procurar o Santíssimo Sacramento. Determinar-se, quem sabe, uma vida de mais silêncio, escuta da vontade de Deus, escuta das promessas de Deus para a sua vida, porque se você acredita em Deus, e se você acredita que tem promessas, você precisa saber quais são essas promessas. E onde você vai descobrir essas promessas? Na oração. Determinar-se primeiro na conversão, depois na oração. Só assim você continuará com Deus, na presença de Deus. Determinar-se no caminho, quem sabe, de leitura espiritual. Olha aí a sugestão. Quem não leu ainda Santa Teresa, a partir desta homilia, dessas orientações e sugestões, pode passar a ler alguns livros de Santa Teresa d'Ávila, talvez esse, Caminho de Perfeição, para começar, depois você pega outros para ler. Determinar-se. Só assim você vai conseguir copiar a virtude, as virtudes dela, ver o que você pode fazer ali para se aproximar mais de Deus, do Cristo, daquela humanidade de Cristo que nos salva, porque é envolvida de divindade. É o Deus encarnado que se fez homem, mas que nos eleva, quer e precisa nos elevar. Determinar-se, talvez, uma oração mais intensa do terço. Nós temos aqui do lado um grupo de terço dos homens, que farão uma missão. Talvez como eles, mas cada um de vocês aqui, você em casa, determinar-se em viver mais intensamente a oração do terço, quem sabe? Isso te aproxima de Deus. Isso diz a sua opção fundamental. Isso diz do seu desejo de entrega. Isso diz de determinação. Ou, quem sabe, determinar-se num mergulho mais intenso na leitura orante da palavra, no estudo bíblico, ter mais contato com a palavra de Deus, a partir daqueles textos mais simples. Leia as cartas de São Paulo, ou as cartas de São João, ou começa pelos evangelhos, vá pelo mais simples, e reze com a palavra. Não é pegar a Sagrada Escritura apenas para ler como você lê uma literatura, mas como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela gera uma transformação em nós que lemos. Ela gera uma transformação interior e nos fundamenta a nossa decisão, nos ajuda naquilo que nós precisamos decidir, nos ajuda naquele primeiro ponto que eu falei, que é o ponto da conversão. A palavra de Deus nos ajuda no segundo ponto que eu falei, que é o ponto da oração. A palavra de Deus nos ajuda no silêncio, porque você vai ter que parar para ler a palavra de Deus, você vai ter que escolher um tempo, você vai ter que escolher um lugar silencioso, um lugar calmo, e você vai olhar aquelas letras, e para além das letras, a palavra que vai te alcançar, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que se encarnou, a palavra que te transforma, a palavra que está gerando mudança em você agora. Isso que é a palavra viva. Você ouve a voz do Padre Edson, mas quem te alcança e faz a transformação interior, a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade é a palavra. E a palavra é totalmente moldada, conduzida e direcionada pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem realiza essa obra de transformação em nossa vida, como gerou uma obra de transformação na vida de Santa Teresa d'Ávila. Então, vamos nos determinar. Eu dei alguns pontos. Depois, quando terminar essa missa, você pode encontrar mais uns 10.000 a partir desse. É que eu precisava iniciar, né? Dar uma ajudinha. Como se fosse um ditado, dei 5 palavras, agora vocês continuem, façam até 100 outras. No que você precisa se determinar no dia de hoje? Para fazer a vontade de Deus, para confiar nas promessas de Deus. Isso nós podemos aprender de Santa Teresa d'Ávila, porque a nossa opção fundamental é a vida em Deus, é a vida em Jesus, é seguir a Jesus Cristo. E aí nós entramos na outra mulher da liturgia da palavra de hoje, que é essa rainha do sul que foi mencionada,
aqui no Evangelho. É uma mulher pagã, mas foi ouvir a sabedoria de Salomão, porque queria ser instruída na lei divina, na lei de Deus. Veja que ela tem uma atitude de procurar a verdade. Eu tenho procurado a verdade? Você tem procurado a verdade? Ou tem feito a opção de viver no engano? Na mentira de enganar a você mesmo, mas sobretudo no engano. Então você acha que engana, acha que se engana, acha que engana a Deus, acha que engana as pessoas. Qual é a sua opção fundamental? A verdade, procurar a verdade, como essa rainha aqui do sul foi procurar a verdade, ouvindo Salomão, procurando direções, direção espiritual, você pode procurar também para conhecer mais a verdade sobre você mesmo, sobre Deus, sobre o convívio com os irmãos. Tem procura na sua vida? Ou você escolheu permanecer como está? A opção fundamental dessa rainha aqui do sul, a rainha de Sabá, não foi permanecer no paganismo. Ela queria aprender sobre a verdade. Foi por isso que ela procurou Salomão. Então nós podemos dar passos na escuta da verdade, na escuta da voz de Deus, a verdade que transforma a nossa existência, a verdade que transforma o nosso ser para sempre. Então não escolha o engano, não escolha enganar, não escolha enganar-se, escolha determinar-se na verdade, determinar-se no amor a Deus, determinar-se na oração, naquilo que vai te dar salvação, naquilo que vai te dar vida eterna. Assim nós queremos caminhar. Nós procuramos a verdade? Se até hoje não estávamos procurando, o Senhor nos ajude a dar esse passo. Convido você a fazer silêncio com os olhos fechados por um instante e dê sua resposta ao Senhor que nos convida, ao Senhor que nos chama a essa determinação, a escuta, nos chama a dizer em nossa vida sobre qual é de fato a nossa opção fundamental, por Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos transforma, Jesus Cristo que nos cura, que permanece com nós, com cada um de nós, permanece com a gente, é presença constante e gera transformação. Tua graça, Senhor, permaneça sobre nós, Tua graça nos conduza, Tua graça nos santifique. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.